Com a palavra. Só que eu vou. Alô? Está... Desculpa, eu que fui o responsável. Okay. Perdão. Só que eu vou seguir a ordem aqui, né? Então, Alguns senadores pediram para justificar por terem saído porque estão ou no plenário ou em outra comissão. Mas mesmo não estando presentes, a resposta a eles podem também buscar aí pelos meios de comunicação do Senado. Bom, começar pelo senador Fabiano. Ele falou que não se pode discutir a questão de sociologia e filosofia. Eu acho que, de novo, eu citei o caso japonês, mas eu acho que a gente pode falar o que a gente quiser, desde que não seja descortês e deselegante com os outros. Então, liberdade de expressão, trazer questionamentos, até sobre, se for o caso, gasto de sociologia e filosofia. Mas, novamente, está à disposição no YouTube. Eu falo do caso japonês. Se você pegar o trecho inteiro, daí tem uma emissora de televisão que cortou, torceu, moeu para parecer que eu estava falando como sugestão, mas é só olhar no YouTube. Segundo, sou o segundo ministro do MEC, sou mesmo. Teve uma mudança, mas nos últimos 16 anos a gente teve, com exceção do Haddad, uma troca de ministros inferior a cada um ano. A média teve muita troca, foram 12 ministros, se eu não me engano, num período relativamente curto. Então, eventualmente, o presidente Bolsonaro montou um time de ministérios, é natural que haja uma outra troca. Eu acho que reconhecer, o Vélez não caiu por nenhum escândalo, pelo contrário, gestão, foi uma questão específica de gestão. Então, assim, eu acho que uma coisa natural. A questão do salário mínimo, eu não entendi direito a pergunta que ele fez, eu acho que foi mais uma colocação. Bolsonarômetro, eu também acho que não é uma questão de eu comentar aqui, a gente está tentando discutir educação. As escolas militares, o Ministério das Forças Armadas foram contingenciadas, eles também têm recurso, eu acho, até setembro, se não houver o descontingenciamento, e eles optaram, como o gasto é mais reduzido nas escolas, eles têm mais capacidade de manobra, porque o volume é mais baixo perto do resto de todo o Ministério. Então, nesse momento, eles tomaram essa decisão. Mas as Forças Armadas foram contingenciadas e foi muito mesmo. E o último comentário do senador Fabiano também foi o fantástico mundo do Bob, eu também não entendi. Depois, o segundo, o senador Wellington Fagundes, aqui, segurança escolar, eu concordo, a família a gente tem que buscar segurança nas escolas, educar e ensinar, a família tem que estar próxima, a gente pretende trazer um material paradidático o mais rápido possível. Com certeza, ainda esse semestre, a gente vai anunciar um programa de material paradidático que vai ter uma estratégia de trazer as famílias para dentro das escolas, ler história para os filhos, estar mais próxima do envolvimento, uma campanha ampla para estar mais próximo do envolvimento na educação das crianças. O Sistema S técnico, eu acho que até é um fomento. Se a gente conseguir envolver o Sistema S para estar nessa estratégia de expandir a educação técnica, eu acho que blinda eles um pouco desses movimentos de tentar tirar recursos do Sistema S. Pode ser até do interesse dele. Ele também comentou que a meta é 1/3 da educação superior, e aqui eu trago a questão das nossas diretrizes. 40% tem que ser federal. Então, eu trago o desafio. A gente vai gastar mais do que a gente gasta, 200 bilhões de reais por ano com universidades federais. Eu não consigo ver de onde a gente vai tirar dinheiro, porque esse governo se comprometeu a não aumentar os impostos. Se a gente não vai aumentar imposto, 200 bi, eu gostaria realmente de trazer esse debate para o parlamento. A Federal de Rondonópolis, a questão do campus, sim, vamos checar. Criação dos cursos de medicina. A gente tem um desafio, não somente que hoje estão produzindo 35 mil médicos, houve a expansão dos cursos de medicina. Eu, a princípio, sou a favor de expandir mais, até para desestimular os cursos de medicina na fronteira do Brasil, que hoje a gente tem um contingente de 150 mil brasileiros que fazem os cursos de medicina na fronteira
do lado de, né, em outros países, depois abre toda a questão do revalida, faculdades que custam R$200, e medicina é uma faculdade cara, R$200, R$300 por mês, acaba não tendo hospital universitário. Esse brasileiro acaba obtendo um diploma no exterior, aqui no país vizinho nosso, Bolívia, Paraguai principalmente, e cria um problema. Então, a princípio, sim, tá? É uma coisa que casa com a outra. O senador Luiz do Carmo, se ele perguntou se já deu tempo de cortar o orçamento. Não, eu não estou cortando, não fui eu que cortei. Se eu já tive tempo para analisar, para cortar o orçamento, é um contingenciamento e ele veio do Ministério da Educação, o Ministério da Economia. Então, assim, eu falei algumas vezes durante a apresentação, perguntou da creche também, enfim. Senadora Soraya, ela comenta que o fim da questão doutrinária, concordo. Educação domiciliar, eu acho que tem que ser livre-arbítrio dos pais. Quem coloca os filhos do mundo tem que sempre ter a primazia na questão da educação. Eventualmente, tem pais e mães desnaturados, infelizmente isso acontece, e para isso o resto da sociedade tem que garantir o direito individual da criança de ter a sua plena capacidade potencializada pela vida dela. Eu concordo contigo, ao mesmo tempo que a gente tem que dar a liberdade. Se o pai e a mãe estão educando bem os filhos, quem somos nós para interferirmos nisso? Com que direito a gente tem, se está indo tudo bem? Não é o que eu faria para os meus filhos, não é o que eu fiz para os meus filhos, não é o que eu quero para os meus filhos. Eu acho importante a interação, mas eu tenho que respeitar o direito do próximo para ter o meu respeitado. Isso é da Bíblia. Estado mínimo. A princípio, eu tenho uma afinidade por Estado. Eu não sou a favor de acabar com o Estado de forma alguma, nem acabar com o mercado. Se o Estado não tivesse importância ou o mercado fosse ruim, não falta inimigo de nenhum dos lados. Tem um monte de gente que quer acabar com os mercados e nunca conseguiram. Por quê? Porque ele gera bem-estar para a humanidade. E o Estado também, teve muita gente que tentou acabar, mas ele tem certas atividades que, se a gente não tiver o Estado, a gente não consegue entregar. Eu acho que o Brasil chegou num ponto de esgotamento do modelo atual do Estado. Então, é mais profundo do que isso. É simplesmente olhar para os números. Traz aqui, está faltando dinheiro. Traz aqui, mostra. Abre as suas contas. Mostra para mim onde é que está indo a despesa suada dos impostos que a gente paga. Suado. Fora de Brasília está muito difícil a vida. É muito difícil. Essa realidade aqui de Brasília, arborizada, ruas bonitas, não é essa a realidade. As pessoas estão bem, não é a realidade do Brasil. O pessoal está gritando, maravilha, traz as contas aqui, traz aqui. Está faltando dinheiro. Vamos ver se não dá para buscar 20 milhões. 20 milhões é muito dinheiro, 5 milhões é muito. R$1.000 do contribuinte, do pagador de imposto, tem que ser respeitado. R$500 tem que ser respeitado. Tá? O Bolsa Família é menos que isso, a gente tem que respeitar. Concordo com a senhora. Testar o voucher com creches talvez seja um caminho, né? A ideia do voucher é uma ideia que é polêmica, mas ela tem efeitos positivos em vários países. Então, eu gostaria de fazer um teste até a gente conseguir montar uma rede. No primeiro momento, o voucher seria uma ótima abordagem e a gente vai monitorando para ver. As fraudes das listas das universidades, a gente está aberto ao diálogo, pode conversar com a gente, vai ser um prazer. E as contas das universidades, eu acho que sim, eu acho que os parlamentares, principalmente nessa comissão, deveriam chamar os reitores para mostrar os números deles. O pessoal que está falando que está faltando dinheiro, por favor, mostre para a gente aqui. Venha mostrar os números. Abram o balanço das universidades, dessas torres de marfim que custam, na média, R$1 bilhão por ano. Senador Rodrigo, participar quinta-feira, eu teria o maior prazer. A gente está mandando dos principais executivos nossos do MEC, o Decotelli, FNDE, que tem tudo a ver. Eu preciso ver com a minha agenda, mas ela realmente está um nó a minha agenda. Tá? Mas não vai faltar oportunidade para a gente conversar. Ensino à distância para o ensino básico, de novo, eu não acho que é o ideal, mas eu respeito pais que criam bem os filhos. O que a gente precisa é monitorar se essa criação e educação dos filhos está sendo bem feita. 200 mil estudantes com diploma falso, ensino à distância. É um problema, eu estou sabendo disso. É caso de polícia, né? É mais caso de polícia do que de educação. Reitores, contingenciamento, água e luz. De novo, vamos mostrar os números. Traz aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Escolas militares,
dentro do orçamento deles, senador Stevenson Valentim. O Chile, assim, mesmo outros países utilizam voucher, os estudos que eu vi são instrumentos interessantes. Tá? Não sei se para tudo vale, mas para várias situações específicas eu acho interessante. O orçamento do MEC vem caindo. Olha, o que acontece, a gente até mostrou na apresentação, não é que o orçamento do MEC vem caindo. O orçamento do MEC subiu ao longo dos anos, só que ele subiu nas universidades federais. Em todas as outras áreas caiu. E dentro disso, subiu muito na folha de pagamentos. Então, hoje o MEC é uma grande folha de pagamentos. E com a ausência de crescimento econômico no Brasil, a arrecadação sempre decepcionando, o que foi sendo contingenciado, aí o senhor está certo, foram as despesas discricionárias. Isso está na apresentação. Então, o orçamento do MEC, ele não caiu. Ele subiu nas universidades federais, subiu bastante. Ele está principalmente lá, pagando a folha de pagamentos. Então, quanto a gente passa para o FNDE por ano? 15 bi. Quanto a gente gasta com um professor aposentado de Universidade Federal? 15 bi. É uma realidade isso. E vai continuar aumentando. Então, por isso que vale a pena a gente abrir a discussão. A questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte afeta o terceirizado, mas, de novo, se fosse uma empresa, o corte é muito mais dramático. A gente manda embora, é muito mais pesado na iniciativa privada, é muito mais incerto, é muito mais duro. E de onde vem esse dinheiro? Vem da iniciativa privada, que a gente paga imposto. Né? E o que fazer para reverter tudo isso? É o que eu comentei aqui. Eu acho realmente, eu acredito realmente que se a gente aprovar a nova Previdência, a gente consegue finalmente decolar, ter um crescimento econômico e abrir um novo capítulo da história do Brasil, deixando para trás esses anos de sofrimento, de estagnação, de recessão, de crise. Então, resumidamente, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, presidente. O senhor foi, assim, muito acolhedor, muito educado. Presidente. Gostei muito. Eu estou já interrompendo, só não sei se... Não, chamei a atenção do presidente apenas. Não, o senador Rodrigo Cunha também tem direito à réplica. Então, desculpa. Perdão. Uhum.